A gente não tem a Bíblia original. A Bíblia foi escrita ao longo de séculos. Vamos dizer, por exemplo, o livro de Isaías. Tá. Quando Jesus vai à sinagoga, abre pergaminhos, ele lê, por exemplo, o livro de Isaías. Mas a gente não tem o livro original de Isaías. Ele foi escrito 2.600 anos atrás. Isaías escreve, dá uma cópia para ti, tu faz 5 cópias, tu passa uma cópia. O que a gente tem é a cópia Olha da que cópia da fantástico. cópia. E as cópias vão passando. A pergunta é se ninguém colocou nada mais, ninguém Mudou, tirou. perdeu. Como Eu a gente... colocaria. Colocaram Corinthians 2 e... O Corinthians perde até na Bíblia. Coríntios 1, versículo 2. Você vê, o negócio é complicado. Então, o que acontece... Podia dormir sem esse, ô Leni. Então, o que acontece é que os livros foram sendo copiados, a gente tem a cópia da cópia. Uma das grandes discussões da arqueologia é quanto a Bíblia foi modificada, porque a grande maioria dos arqueólogos concordava que a Bíblia tinha sido modificada. E a gente tinha uma cópia de 1000 anos, e que não é nem uma cópia inteira, é o Código de Alepo, que é um parcial. E aí... São Petersburgo, né? Que era a completa. É. Ah, você está pensando em São Petersburgo, eu estava pensando no Código de Alepo. Está prejudicada aqui, queimou uma parte. Então, assim, eram cópias de 1000 anos, mas isso quer dizer que é 1000 anos depois de Jesus, 1000 anos depois da época da destruição do templo, e aí tinha uma grande discussão de quanto a Bíblia foi modificada. E quando eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto, eles também encontraram um rolo de 7 metros, que é Isaías. E hoje em dia, o mesmo hebraico que a gente usa hoje em dia para ler a Bíblia é o mesmo hebraico que se usava. Então, eles literalmente pegaram o livro de Isaías, abriram, pegaram o livro de Isaías que a gente usa na sinagoga hoje em dia, abriram e começaram a comparar letra por letra, palavra por palavra. Que fantástico. E aí o que eles descobriram realmente é que a Bíblia, ela foi preservada. E isso quer dizer que a gente tem uma comprovação arqueológica, histórica, que nos últimos 2.100 anos, a Bíblia ela não foi modificada. E isso nos mostra provavelmente que também para trás ela não foi. Isso também porque os judeus são extremamente chatos. A gente já falou disso no início. Os judeus são muito perfeccionistas em relação à Bíblia. Eu não posso fazer uma cópia da Bíblia se eu quiser. Os pergaminhos que são usados para oração têm que ser feitos por um escriba, até os dias de hoje. O escriba é uma pessoa treinada para isso. E se der algum erro? Joga fora e começa de novo. Joga fora não, enterra e começa de novo. Então tu tem que, letra por letra, é um trabalho extremamente, é feito de cor, com tinta, por um profissional escriba, hoje em dia como era 2.000, como era 3.000 anos atrás. E por isso, pelos judeus serem extremamente metódicos, a Bíblia não foi modificada. E por isso a gente consegue ver, pelo menos nos últimos 2.100 anos, a Bíblia que a gente lê hoje em dia era a mesma Bíblia que se lia nos tempos de Jesus. Então a gente encontrou uma cópia literalmente daquela época, até um pouquinho anterior a Jesus, a cópia que a gente tem. E a gente que estuda textos antigos sabe como isso é extremamente difícil. Quando você pega a literatura da época greco-romana tal, e vai ver a quantidade de variação, os manuscritos que você tem, é muito. Não existe nenhum índice de preservação tão extraordinário como você tem nos manuscritos bíblicos. É impressionante. Explica isso daí, Sayão. Então, essa é a famosa caverna, porque quando os beduínos chegaram aí nessa localidade de Qumran, eles entraram numa caverna, né, que é a caverna número 1, e acharam, né, e isso fez com que a comunidade científica, entendendo o que tinha encontrado, saíssem procurando. Então eles acharam em 11 cavernas, e mais 3 outras localidades, uma delas Massadas, uma quantidade de manuscritos que era quase 1000 manuscritos de todo o texto bíblico do Antigo Testamento, quase todo o texto. Essa caverna ficou muito conhecida, muito emblemática, porque é a caverna número 4. E claro, né, você vê que a erosão causou tudo isso, mas essa caverna ela chama atenção porque nela foram encontrados uma quantidade maior de manuscritos, inclusive um manuscrito que foi meio que machucado por um possível soldado romano que entrou na busca de fugitivos. E ele, no ano 68, entra nessa caverna, procurando, vai lá e vê o que é esse negócio esquisito aqui, passa a espada, danifica o manuscrito e provavelmente vai embora. E acontece nesse contexto, né, da guerra entre judeus e romanos, que começa no ano 66 e vai até a queda de Massada em 73. E o impressionante, né, eu acho muito curioso isso, porque
surgiu, especialmente no ambiente europeu, uma crítica, um ceticismo muito acentuado em relação à Bíblia, à fé, uma série de coisas, né? E de fato, quando o pessoal dizia, ó, papel aceita tudo, né? A gente sabe lá se esse negócio, então parece assim que Deus deixou o negócio ficar guardado lá por quase 2000 anos e deixou o pessoal falar o que quisesse, né? Para depois falar, ó, dá uma olhadinha aí, né? Fique à vontade, né? Então nós temos esses manuscritos que não só são importantes para mostrar a preservação da Bíblia, como para mostrar a seriedade, o trabalho, né, do escriba, que inclusive quando usava couro, não era qualquer couro, só de animal puro, o cara se preparava a vida toda, como trouxe para a gente uma iluminação muito significativa sobre essa época, né, quando, por exemplo, os judeus sempre tiveram, como a gente vê até hoje, uma questão centralizada no templo. Esse pessoal é o primeiro que diz, espera aí, ó, templo não vale templo físico, existe uma ideia de templo que ultrapassa isso. E aí a gente entende, e há certas semelhanças entre alguns aspectos do que acontecia entre eles que se autodenominavam comunidade Yahad e o cristianismo primitivo. Por exemplo, quando eles faziam o banho ritual, né, entravam nos mikvaot, né, não havia simplesmente banho ritual, havia um banho ritual iniciático. Quando a pessoa passava a fazer parte da comunidade, ele abria mão então de uma vida, vamos dizer, mais confortável e ligada à realidade do cotidiano, e passava a se consagrar para essa vinda futura da vitória dos filhos da luz contra os filhos das trevas, quando, né, se inauguraria um domínio divino sobre a terra novamente. E é interessante, né, quando você vai ver uma coisa, o batismo cristão, como assim? João Batista um dia acordou e falou, vou inventar um negócio. Vamos fazer o seguinte, vou mandar o pessoal tomar um banho sagrado. João Batista arrumou isso onde? Ele é judeu, ele sabe o que é o mikveh. E esse pessoal de Qumran tem esse, digamos, banho especial, banho iniciático, que João Batista apresenta, ligado com a chegada do reino de Deus, exigindo fé e arrependimento. Aí a gente começa o quê? A entender, esse que é o detalhe, né? Quando você entende o pano de fundo de uma realidade, você entende o que está acontecendo. Sem entender esse pano de fundo, você lê a Bíblia e enxerga aquilo que está na sua cabeça, na sua realidade de hoje, que não é a que está lá. Então a compreensão fica prejudicada. Então os manuscritos do Mar Morto são um tesouro arqueológico, histórico e eu diria hermenêutico muito importante para entender o que de fato nós temos no texto bíblico. Isso são pedaços? Eles estão meio desgastados com esses furos? Claro, porque esses textos, muitos saíram imperfeitos, né? Eles levaram isso lá para o Museu Rockefeller. Sim, couro de cabra ou de ovelha. Tá. Levaram para o Museu Rockefeller, né? E aí eles abriram, estudiosos judeus, né? Eleazar Sukenik, por exemplo, foi uma pessoa muito importante, e estudiosos cristãos, entre eles o famoso católico Roland Devaux, da École Biblique de Jerusalém, né? E eles passaram então a abrir, imagina que abrir esse negócio devagarinho e tal, porque o negócio estava tudo lá e abriram lá, né, em Jerusalém para analisar. E olha que alguns deles foram contrabandeados, né? Foram levados, ainda foram roubados, e foram para os Estados Unidos e fizeram um anúncio. Para vender? Para vender. Mas recuperaram? Sim, foi recuperado porque o próprio Eleazar Sukenik, que estava, ele era o filho dele que estava lá em Washington e abriu e viu o anúncio no jornal e comprou. E eu não sabe, eu fui para a Jordânia uma ocasião e vi no museu o pergaminho de cobre. Então, o que acontece? É um dos manuscritos que estava... Só antes de você falar, Nini, coloca aquela foto anterior da caverna. Aquela caverna era na altura do solo e foi... Ou ela era elevada mesmo, tinha que escalar até lá? É a erosão de muito. São 2.000 anos de erosão, né? Isso aí desce aquela água que vem das montanhas, sai engolindo tudo. Tá. Fala, Aline. O que acontece é o seguinte... em 1947, quando os pergaminhos foram encontrados, não existia o Estado de Israel ainda. É verdade. Quem encontrou os pergaminhos foi a Jordânia. Ixi, e os pergaminhos, depois... Então, o que acontece? Os pergaminhos foram encontrados pela Jordânia, apesar de ser pergaminhos judaicos. Quem encontrou foi a Jordânia. A Jordânia, obviamente, pegou os pergaminhos, um achado super importante.
Depois, no ano seguinte, a Jordânia invade parte de Jerusalém e conquista ali a região. E eles vão criar eles vão pegar um museu que chamava Museu Rockefeller, que foi criado pelos britânicos, e eles vão guardar os pergaminhos. Em resumo de história, os pergaminhos estavam guardados em um museu jordaniano em Jerusalém. Os pergaminhos não pertenciam a Israel originalmente. Ninguém fala disso. Mas não pertenciam a Israel, pertenciam à Jordânia. Em 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias, e Israel reconquista a outra metade de Jerusalém, Israel manda uma unidade especial do exército para o Museu Rockefeller para preservar os pergaminhos. Eles simplesmente vão fechar o museu por 2 motivos. Primeiro, para ninguém bombardear e destruir os pergaminhos. E segundo, para os pergaminhos não serem contrabandeados de volta para a Jordânia. Entendi. E aí os pergaminhos ficaram em Jerusalém, guardados pelo exército de Israel. Jerusalém anexou a outra metade e assim eles passaram para Israel durante a guerra. Então foi pensado durante isso, quando Israel estava preocupado em vencer a Guerra dos 6 Dias, uma das coisas que os jornais pensaram é como a gente vai fazer para preservar os pergaminhos do Mar Morto e manter eles em Israel. E o que acontece é que nessa data não foi uma guerra que se estava esperando, foi uma guerra espontânea. Nessa data tinham parte dos pergaminhos que estavam na Jordânia. E aí eles continuam na Jordânia até os dias de hoje, foi isso que o Sayão viu. Ele foi no Museu da Jordânia e tem lá os pergaminhos. Então, são poucos pergaminhos que estão lá, mas tem um pergaminho que ele tem 2,5 metros de comprimento, que ele é feito de cobre. Por isso a gente chama ele de pergaminho de cobre. Ele é diferente de todos os outros pergaminhos. E esse pergaminho, ele tem uma lista dos tesouros do rei Salomão. O tesouro e onde eles estão escondidos. É literalmente o mapa do tesouro, de mais de 2.000 anos. E foram atrás. E teve gente que foi atrás. Teve gente que literalmente pegou e buscou os tesouros do rei Salomão por muito tempo. Uma das pessoas mais famosas que buscou os tesouros do rei Salomão em Israel se chamava Wendell Jones. E Wendell Jones nunca achou absolutamente nada do rei Salomão em Israel. Ele achou arqueologia, mas não tesouros nem do rei Salomão. É esse o pergaminho de cobre? Esse é o pergaminho de cobre, exatamente. Exatamente. Então, está escrito em hebraico. Ele é originalmente do povo de Israel, mas ele hoje em dia está na Jordânia, preservado no museu, bem preservado. E Wendell Jones, ele nunca achou nada, mas ele foi a inspiração do Indiana Jones. Ah, é? O filme de Hollywood, ele foi baseado? Ele é inspirado Nessa figura. nessa figura. Uma pessoa, a Arca da Aliança que o Indiana Jones estava buscando foi um dos tesouros do Templo de Salomão. Exato. Então, é por isso, Wendell Jones dá inspiração para Indiana Jones. E assim, ele acabou sendo eternizado de uma certa maneira através de Hollywood, mas ele nunca achou nenhum dos tesouros. Então, o pergaminho de cobre, pessoal, quem quiser traduzir, tentar buscar os tesouros, sinta-se à vontade. Muita gente tentou, ninguém conseguiu até agora. Porque ainda o Paquito não chegou lá, porque o Paquito é o cara que vai decifrar tudo, né? Se eu ficar olhando aqui mais uns 15 minutos pra imagem aqui, eu dou a resposta pra vocês. O Paquito é o cara. Mas sabe, Vilela, acharam uma 12ª caverna. Só que o material que possivelmente estava lá sumiu. Então é muito possível que a gente vai encontrar mais coisas. Existem poucos manuscritos, por exemplo, o Southwestern Theological Baptist Seminary, o maior seminário batista do mundo, tem alguns poucos manuscritos do Mar Morto. Eles estão no Texas, né, na região de Dallas-Fort Worth, e eles são responsáveis por uma escavação na região de Gezer, né, em Israel. Então eles têm alguma coisa. Não demora, não. E eu tenho uma notícia interessante, né? Um livro bastante importante que foi achado lá é um comentário do livro de Abacuque. Um amigo nosso aí, que é o responsável pelos manuscritos do Mar Morto, curador do museu, Adolfo Reutemann, ele fez um livro sobre isso, né, que traz o conteúdo e discute o significado, que eu estou fazendo as conexões para lançar isso em português. Poxa. E se isso acontecer, o ano que vem ele viria ao Brasil, aí a gente traz ele aqui para falar, porque ele é fera no assunto. Ele é o curador do museu lá, uma pessoa muito importante. Ele já veio ao Brasil 2 vezes, a gente conseguiu trazer ele 2 vezes aqui, falando sobre os manuscritos. Então ele conhece os manuscritos lá de fio a pavio. Outros locais que falam na Bíblia, não sei se em que pé que está lá em Israel, Sodoma e Gomorra, tem a localização? Em que pé que está?
a parte arqueológica disso? Então, tem alguns vídeos que eu fiz sobre o assunto. Teve um vídeo, inclusive, que eu fiz com o Rodrigo Silva há um tempo, discutindo as teorias. Porque tem locais em Israel que a gente pode dizer, olha, aqui é o local a cidade bíblica onde fica o bezerro de ouro, a gente achou, é aqui, não tem discussão. Tem lugares que é certeza, tem lugares que são prováveis e tem lugares que já são descartados. Tipo, a Via Dolorosa lá não é o caminho mesmo. Não é exato. Não é exato, né? Não, porque tá em cima. Mas tem uma base ainda na arqueologia, na Fortaleza Tá. de Antônio, então tem uma base. O que acontece, às vezes, o pessoal quer esse caminho que Jesus caminhou a essas pedras. Não, o nível da rua era mais baixo. Então, Tem discussão. Tem uma discussão, mas obviamente tem base na arqueologia também, mas tem locais que estão completamente errados, e acontece também, e tem locais que estão em discussão. Por exemplo, onde está Sodoma e Gomorra? Então tem algumas teorias, tem três teorias principais. Uma praticamente não foi escavada, a segunda se chama Tel El Hammam, que fica na Jordânia, e a terceira teoria é Sodoma de Israel. Tem um local em Israel que se chama Sodoma. Ar-Sodom. Então... Sim. Não, mas não é. Não é? Não. Ué, por que se chamaria Então, o mesmo lugar? É lá tem? no sul. Não é do ponto de vista comprovado. Exatamente, Tá. é Tem. uma das três teorias. Um dos indícios, a gente pode dizer o próprio nome, os locais chamam o local de Ar-Sodom. Tanto os árabes como os judeus chamam o local de Ar-Sodom. É uma zona de deserto, todas as montanhas são feitas de pedra, como a gente viu, Massada também é uns 15 minutos de carro de lá. Então todas as montanhas são feitas de pedra e no meio de tudo tem uma montanha feita de sal. No meio do nada tem uma montanha feita de sal. E ali na região também tem bolas de enxofre. E a Bíblia fala que Deus destruiu as cidades com fogo e enxofre. Então até os dias de hoje tem bolas de enxofre que tu pega assim um fósforo, elas queimam com fogo azul. Nossa. Então tem algumas coisas É diferentes. esse local ou não? Acho O que você achou aí, Paquito? não, Você isso pegou uma aí- foto aleatória, né? Não, esse é um pouco mais ao norte. Esse é um pouco mais ao norte. Como você colocou, Paquito? Não, eu coloquei Sodom Israel. Aí ele deu esse aqui que é o Monte Sodom. Esse é um pouquinho mais ao norte do que Tá. eu tô falando. Tu pode ver que também não é feito de sal essa parte. É. Mas coloca em inglês, Mount Sodom. Vai provavelmente aparecer. E o que acontece é que tem um monte que é feito de sal na região, porque a gente sabe que a cidade de Sodoma e Gomorra, são 5 cidades na realidade que foram destruídas. Elas ficavam todas em volta do Mar Morto, ali na região do Mar Morto. Então é a região, em geral, essas 3 cidades ficam Que nessa bate. região. Ela é uma montanha feita de sal, ali em volta tem as bolas de enxofre que pegam fogo até os dias de hoje, tem a questão do nome, mas não se encontraram restos de uma cidade ali. Então pode ser feito porque Deus realmente destruiu tudo até o último final e não tem absolutamente nada, ou pode ser porque talvez a teoria esteja errada. E também quando a gente pergunta é A, B ou C, qual das 3 teorias, pode ser uma, pode ser as 2 ou pode ser as 3, porque no final Deus destrói 5 cidades. Então uma não impede necessariamente a outra. Pois se diz Tel Hammam é Sodoma, pode ser, pode também ser que seja Gomorra, pode ser que seja Tapuar, quer dizer, são 5 cidades que são destruídas. Admai e Zeboim, né? Então ali tem 5 cidades que pode ser uma delas, mas outra vez a gente não tem comprovação arqueológica de nenhuma delas. Existe uma sugestão, né, que foi até apresentada assim com uma certa sobriedade, E né? aí? Esse aí sim. Por isso, tudo isso aqui é sal e tem uma camada de areia cobrindo, então o que a gente está vendo aqui é areia. Por quê? Porque tu está no meio do deserto, então as tempestades de areia vão cobrindo, mas quando chega pertinho, tu vê o sal saindo por baixo, então às vezes tu pode pegar ali e tu vê algumas partes que caem, tu consegue ver literalmente que é branco de sal por dentro. Essa sugestão é a seguinte, que você está ali na falha geológica, né? Um lugar que inclusive historicamente tem os seus tremores de terra, então uma sugestão é que quando houve esse cataclisma ali abriu e talvez a cidade foi engolida para dentro, para o fundo do Mar Morto, cuja profundidade máxima pode chegar a 817 metros, né? Entendi. Então nem tudo, isso que é uma coisa que é difícil, porque nem tudo que você acha na arqueologia tem a ver com a Bíblia. E nem tudo que você lê na Bíblia necessariamente você vai achar na arqueologia, até porque o negócio sumiu, acabou, foi destruído, não está lá, né? Aquela história que eu contei, que eu cheguei com o pessoal no Egito e alguém falou, você não tem aqui no museu como ver o cestinho de Moisés? Eu falei, eu vou ficar devendo, né? Esse aí não vai dar, né? Então, às Pedaço vezes... da cruz de Cristo. Então aí o pessoal às vezes acha porque tudo que está aqui é o que está ali, eu vou fazer essa conexão, então a gente não tem.
do ponto de vista arqueológico, é algo bastante indefinido. Entendi. Fala, Lênis. É o seguinte, eu vou ler aqui dois recados que foram mandados e tem um dos nossos convidados aqui que ele quer fazer uma pergunta também. Boa, se apresenta e manda bala. Antes dele falar, só vou falar o seguinte, a Aine Pena mandou aqui, beijo pra Aline de Brasília, parabéns pelo trabalho. O Amir Matos falou, Aline, parabéns pelo baby. E o Marcelo Miranda mandou aqui, Lênis, sem querer abusar, manda um abraço pro Saião, amigos das antigas, pastor Marcelão de Floripa. Opa, olha beleza. só. Obrigada aí, Shalom, pessoal. Obrigada. Obrigadão. Eu me chamo Marcos, eu tô com meu pai aqui, o Francisco, e a gente viajou com o Saião e o Vilela para Israel no começo do ano, foi uma viagem excelente. E aproveitando esse clima amigável, como deve ser, porque Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Gostaria de fazer uma pergunta para entender uma passagem que está lá no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 9, versículos 25 e 26. Como que vocês interpretam essa passagem? Porque ela poderia ser um checkmate aí na interpretação de quem é o Messias verdadeiro, né? Porque o tempo dá certinho ali entre a reconstrução de Jerusalém e a vinda do ungido, do Messias. Como que vocês entendem? Qual que é a passagem exatamente? Daniel capítulo 9, versículo 25 e 26. Sobre as 70 semanas. Você lembra do texto? Não? Eu vou deixar essa contigo, Saião. Vamos lá, Saião, contigo. Enquanto isso, vai falando da tua caravana. Não, então, essa passagem vai falar que 69 semanas, 7 mais 62, estão determinadas sobre o meu povo. E aí diz que quando elas se cumprirem, o Messias será cortado. Então, a grande parte dos estudiosos de escatologia cristãos entendem que nesse caso o Messias é referência ao Messias mesmo esperado, e que essas 69 setes, né, Shavuot, que aparece Shavu aí, né, que tem a ver com 483 anos dentro do calendário hebraico, desde a época de Neemias, né, na ordem para a reconstrução do muro, que acontece em torno de 444 a.C. E aí eles fazem a conexão dizendo que isso se cumpre com a vinda e com a morte de Jesus. É uma passagem utilizada para entender a questão messiânica como se cumprindo diretamente isso. A tradição judaica seguramente não vai entender que o texto está falando disso, até porque também fazem separação, né, entre um Messias que é chamado Ben Davi e outro Ben Yosef, né? Eu não sei especificamente sobre esse texto que tipo de explicação os rabinos apresentam, que é um texto. Uma vez eu conversei com um judeu ortodoxo, aí ele disse, não, isso aí não é, mas não prolongou o assunto. Entendi. Não, realmente a visão judaica nas interpretações bíblicas é bem diferente nisso. Daniel, obviamente, é um livro bíblico, mas ele não é um livro tão central no judaísmo. Então, dá para conversar com rabinos e perguntar, mas na realidade não é o foco. E eu não sei, eu acho que não deve ser Mashiach ben David. Provavelmente texto, não. Agora não sei como eles encaixam o Ben Yosef aí nesses. É um desafio aí.